É com a nossa saudação a todos os amigos e amigas que a gente inicia os nossos trabalhos de hoje com uma preparação para a prece. Nós sempre iniciamos com a prece, mas nos foi intuída a necessidade de nos prepararmos para a própria prece. Tal é o momento de conturbação que a gente vive hoje. Nós vivemos tão perturbados e conturbados pela situação toda à nossa volta, da pandemia, a situação política e econômica também geradas pela pandemia, as tensões familiares que resultam de todas as outras tensões, problemas no trânsito, tudo praticamente está contaminado por essa tensão. E um pincel que for pintar paredes sem se preocupar com a sua própria limpeza, pode muito bem acontecer de fazer uma lambuzeira danada, não é mesmo? De não apenas não melhorar a parede como ele queria melhorar, como até piorar. Então a nossa oração também é assim, meus amigos. Nós, antes de pensarmos qualquer situação, precisamos ver se o instrumento daquilo está bom, como fazer uma receita se a panela estiver suja, como pintar uma parede se o pincel estiver lambuzado com outra tinta. Nós somos o maior instrumento para a oração. Então nós precisamos, antes de orar, pensar: como eu estou agora? E limpar o nosso coração, o nosso cérebro, a nossa mente como um todo, de todo pensamento de revolta, todo pensamento de culpa, de medo, todos esses pensamentos que são contaminantes, que envenenam o nosso coração, e envenenando o nosso coração, fariam com que a oração, que é uma expansão do coração, expandisse veneno também. Não. O mundo está muito envenenado para ainda receber o nosso veneno. Então limpemos o nosso coração. Sentemos bem nas nossas cadeiras. Respiremos fundo, como quem inala luz. E expiremos também muito fundo, como quem exala sombras, como quem exala dúvidas, como quem exala revoltas, medos, raivas. E assim, limpos dessa sujeira que tantas vezes acumulamos, sem nem perceber, vamos nos dirigir a Deus, como expandindo o nosso melhor lado, nosso melhor sentimento, nosso melhor pensamento, até preencher-nos totalmente de alegria, de confiança, de esperança, de perdão, de boa vontade. E assim, plenos de luz, transbordemos de luz, dizendo: Pai nosso, que estás no céu e em toda parte, santificado seja o teu nome, e o nome de Deus é amor. Santificado seja o amor. Venha a nós esse amor, venha a nós esse teu reino de amor, e seja feita a tua vontade, que é a realização, que é o transbordamento de luz
da parte de todas as criaturas, assim na terra como no céu. O pão nosso, esse pão espiritual e o pão da matéria nos dai hoje e sempre. Perdoa os nossos equívocos, as nossas dúvidas, o nosso desespero, a nossa falta de fé, da mesma maneira como nós perdoamos o desespero, a dúvida e a falta de fé que nos rodeia. Não nos deixes, Pai, cairmos novamente na tentação dos mesmos erros que temos cometido, e assim livra-nos de recolhermos as mesmas dores que temos experimentado. Que assim seja, graças a Deus. Imaginemos, meus amigos, as nossas luzes individuais transbordando e se somando com as luzes espirituais dos nossos companheiros aqui desse curso, com os nossos protetores espirituais, com os nossos espíritos simpáticos, e aumentando e multiplicando esse transbordamento, inundando as nossas casas, inundando os corpos daqueles que nos rodeiam e que estão nos nossos corações e nos nossos pensamentos, inundando o espírito de todos os nossos vizinhos, de todos os nossos conterrâneos da cidade, do estado, do país, do nosso continente, do nosso planeta. Transbordemos luz, porque de veneno a humanidade está cheia. Limpemos o nosso coração e transbordemos o Deus que habita dentro de nós, para que esse Deus que tudo pode, tudo fortaleça, tudo vivifique, tudo resolva de tantos problemas que assolam a terra. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Que essa oração ajude a remover essas sombras, sim, da terra inteira, sim, da humanidade inteira, mas a partir da retirada dessas sombras das nossas mentes e dos nossos corações. Muito bom, que assim seja. Nós hoje viemos pensar qual o papel das revelações. Essa foi a nossa pergunta estimuladora que nós trouxemos para vocês lá no início da semana. Para que servem as revelações? 3 amigas, 3 companheiras do curso aqui trouxeram raciocínios, reflexões, estudos que nos estimulam a todos e que merecem a nossa visita para percebermos as reflexões das nossas amigas. Nós tivemos a Beth falando da revelação como integrada à cultura de cada lugar. A revelação é um desvelamento da verdade que ocorre de acordo com a cultura, de acordo com o grau de evolução de cada povo. É um estudo, é uma constatação muito interessante que nós vamos ter oportunidade de aproveitar na nossa reflexão de hoje. Muito obrigado, Beth. A Isildinha fala do papel da revelação como de estimular e expandir a visão e a transformação de todos nós. Muito interessante também essa colocação da Isildinha, muito apropriada, e que a gente consiga retomar esse raciocínio e perceber isso no estudo do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo.
E a Sayonara também nos fala da revelação como uma orientação, uma luz para aqueles que estão perdidos, sem saber o que fazer. A revelação é essa orientação para a verdade. São 3 colocações muito legais que merecem, da nossa parte, um reestudo, uma troca. É para isso que a gente faz essa pergunta com antecedência, para que o maior número de pessoas possa se sentir estimulado a esse desafio da pergunta. Alguns irão responder, mas todos os que se entregarem sinceramente a esse estímulo da pergunta vão estar se preparando para esse nosso raciocínio de hoje. É isso? Então vamos começar com a leitura do trecho inicial do capítulo 1, que tem como título Eu não vim destruir a lei. Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo diz: Eu não vim destruir a lei. E tem algumas citações que eu queria destacar, sem com isso querer significar, apontar que não é necessário, que não é bom a leitura integral do capítulo. É que se nós lêssemos o capítulo todo, não haveria tempo para mais nada. Então a gente sugere a leitura lá ao início da semana do capítulo necessário, estimula que essa leitura seja feita à luz de uma pergunta estimuladora, incentivadora, e aqui nós vamos destacar alguns pontos para favorecer um aprofundamento do raciocínio e depois colher de vocês as reflexões que surgirem desse processo, tá bom? Muito bem. Kardec seleciona para esse capítulo 1 uma citação de Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18, em que o evangelista nos diz assim, repetindo uma fala do mestre: Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei não seja cumprido perfeitamente, até um único J e um só ponto. Não é interessante isso? Depois, Kardec também seleciona os mandamentos de Moisés com uma revelação fundamental para a estruturação desse segmento da revelação que culminou até agora com o Espiritismo. Então Moisés, como uma primeira revelação, diz assim nos mandamentos. Mandamento número 1: Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo o que está no alto, no céu e embaixo na terra, nem de tudo o que está nas águas sob a terra. Não os adorareis, nem lhes rendereis culto soberano. Mandamento 2: Não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. O 3: Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. O 4: Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. O 5: Não matareis. O 6: Não cometereis adultério. O 7: Não furtareis. O 8: Não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. O 9:
não desejareis a mulher de vosso próximo. E o 10º, não desejareis a casa do vosso próximo, nem seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertencem. Muito interessante essa passagem, e mais interessante ainda, nós podemos compreender esse papel das revelações de Deus para a humanidade. Será que, em primeiro lugar, as revelações de Deus se esgotam em Moisés, Jesus e o Espiritismo? O que vocês acham? Essa lição Kardec já nos tinha dado na própria introdução, ao lembrar a doutrina de Sócrates e Platão, ao lembrar, portanto, a contribuição da filosofia. Ele tinha inserido a contribuição de Moisés, Jesus e do Espiritismo no legado da filosofia, no legado de Sócrates e Platão. Portanto, fica claro na introdução, como nós vimos no nosso encontro anterior, que a revelação espiritual, que a revelação da realidade espiritual já vem sendo feita ao homem há muito tempo. Desde que o homem é homem, existem fenômenos mediúnicos, videntes, clareaudientes, pessoas que têm dons espirituais. Já existe há muito tempo na Terra. Há muito tempo que grandes mentes como Sócrates e Platão, 500 anos antes de Cristo, já apontavam muitos aspectos da reencarnação, da lei de ação e reação, da realidade espiritual. Então, disso se deduz que Buda, Hermes Trismegisto, Lao Tse, depois Maomé, os diferentes reveladores da mensagem de Deus, vieram realmente, como foi lembrado antes pela colega, adaptar a luz de Deus à realidade cultural e ao momento de elevação, de maturidade de cada povo. É essa a missão das revelações: adaptar a luz àquilo que é possível para cada povo, para cada estágio de amadurecimento. Nós, inclusive, queremos fazer uma metáfora com uma realidade que nós conhecemos muito, que é a realidade educacional, a realidade escolar. O que nos diz essa metáfora? Que o professor não pode comparar alunos da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio e do ensino superior. Se forem dados a um sistema de ensino, a um professor, essa tarefa de avaliar alunos de estágios tão diferentes, como ficaria esse professor? Seria fácil para ele? Como ele poderia, antes de avaliar, dar aulas para um público que tivesse crianças de 3 anos, crianças de 8, 10 anos, crianças maiores de 12, 13 e adolescentes de 14, 15, 16 e jovens de 18, 19 e 20. Quem tivesse uma classe dessa, como daria aula? E como avaliaria a sua classe? Poderia ele dar uma mesma prova? Claro que não. Como se vira um professor desse numa sala desse tipo? Não é verdade? Esse desafio é muito grande, porque todo o sistema educacional já sabe que não pode ser assim, que precisa ter uma classe só de crianças de 3, 4 anos,
depois de 7, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10. Porque a cada estágio de maturidade é feita uma programação didática, uma postura pedagógica. Não é assim? Então vamos usar essa metáfora para entender o encadeamento das 3 revelações que são citadas nesse capítulo. Então eu pergunto para vocês, quando a gente tem uma criança pequenininha que começa a engatinhar, lá antes de 1 ano, muitas crianças já começam a engatinhar. E a criança está engatinhando e está querendo pôr o dedo na tomada, mexer na garrafa de produtos de limpeza que fica debaixo da pia, se aproximar da escada, se aproximar do fogão. O que cabe aos adultos falarem para essa criança? Eu pergunto para vocês, qual é a postura do adulto perante uma criança que está se colocando em risco? O que nós falamos? Não. Falamos não de uma maneira firme e de uma maneira constante, para que a criança perceba o que ela não deve fazer. Porque o primeiro conteúdo de um processo educativo, ainda na família, sem ainda ter chegado na escola, é dizer o que não se deve fazer. Pois na revelação espiritual também foi assim. Antes de Moisés, o pensamento religioso, a cultura religiosa da humanidade, lá na antiguidade, era baseada num sistema de trocas, ou de oferendas, ou de ofertas, onde, por exemplo, para ter chuva para o plantio, se fazia ofertas aos deuses. Depois, para parar as chuvas, caso houvesse um excesso de chuvas, também se fazia sacrifícios aos deuses. No pensamento de que oferecendo algumas coisas, outras seriam dadas aos homens. E assim se fazia oferendas de frutas, mas também sacrifícios de animais, mas também sacrifícios de seres humanos. Contra isso, ou dando um crescimento nessa prática religiosa da antiguidade, que cá entre nós ainda permanece em muitos aspectos da cultura religiosa da atualidade. Alguns de vocês vão perceber claramente isso nas promessas, nos ritos religiosos de passagem de ano, etc, etc. Então, para dar um progresso em cima dessa cultura do toma lá da cá, que era a cultura dos sacrifícios, das oferendas, que marcava o primeiro momento da relação da criatura com o Criador, veio Moisés, dizendo o quê? O que no fundo diz Moisés? Que não é pelo toma lá da cá que se alcança os favores ou as benesses do alto. Que nós ficamos de bem com Deus agindo bem. Não é um grande progresso? Um gigantesco progresso. Mas nessa época, para aquele nível de maturidade que a humanidade tinha nesse tempo, qual foi a palavra mais usada aqui nos 10 mandamentos que nós acabamos de ler para vocês? Qual é a palavra que mais se repete nos 10 mandamentos? Eu vou facilitar. Não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus, lembrai-vos de santificar o dia de sábado, honrai o vosso pai e a vossa mãe, não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não prestareis falso testemunho, não desejareis a mulher do próximo. Qual a palavra mais repetida? Não. A mesma palavra que os educadores, que os pais, os avós, os tios precisam dizer para a criança
com menos de 1 ano de idade. Não é interessante isso? Muito interessante. Pois precisaram passar muitos séculos de Moisés para um outro ganho chegar à terra com Jesus. Jesus trouxe um mandamento que, quando lhe perguntado qual era o maior mandamento da terra, ele disse: ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu pensamento, com toda a tua alma. Mas há um segundo mandamento que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí eu pergunto para vocês: quantos nãos existem nesses mandamentos de Jesus? Vocês ouviram a palavra não em algum momento? Não existe a palavra não nos mandamentos de Jesus. Ao contrário do alerta claro, firme, que precisa ser dado para uma criança de menos de 1 ano de idade, existe um momento em que já não é suficiente falar o que não se quer que as crianças façam. Lá com 2 anos de idade, já é necessário você apontar para a criança o que ela tem que fazer, o que papai, mamãe, vovó, titio querem que ela faça. Faça isso para mim, faça aquilo. Além de ainda manter o não faça para muita coisa, mas já é preciso uma virtude positiva, uma virtude afirmativa. E é aí que veio Jesus. Porque além do limite, que é a palavra psicológica que define o não, que é exemplificada, que é manifestada pelo não, a virtude fundamental, a ferramenta fundamental para a formação de um ser humano também é a afirmação, quando ela já está pronta para isso, quando a criança já está pronta para isso, que a gente equivale aqui mais ou menos aos 2 anos de idade, e a afirmação do quê? Do que Jesus afirmou ser essencial para a nossa elevação, para alcançarmos o reino dos céus. Se formos resumir em uma palavra o mandamento de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, a palavra que mais se repete é amor. E eu pergunto para vocês: o amor é importante na formação de uma criança, na formação de um ser humano? Extremamente importante. Extremamente importante. Ninguém duvida disso. O limite é importante e o afeto também são fundamentais. Mas a criança continua crescendo, não é mesmo? A criança continua crescendo e lá para os 3, 4 anos começa um momento diferente da relação do pai e da mãe com os filhos. Porque ele ainda fala o não, ele já fala o sim, o que quer que seja feito, mas a criança lhe responde o quê? Não. Ela responde por quê? Não por quê, sim por quê. É a idade dos porquês. Tudo a criança quer saber. Por quê? Por quê? Por quê? Não é mesmo? É uma idade desafiadora, porque nós mesmos, que já esquecemos o porquê das coisas, das normas, temos que raciocinar e renascer e reformular os nossos pensamentos. Pois sabe qual foi o livro que deu origem à terceira revelação? A terceira revelação é o Espiritismo, e o livro que marcou o advento do Espiritismo na Terra foi o Livro dos Espíritos. Qual é a característica do Livro dos Espíritos? 1019.
1019 perguntas e respostas. Não é interessante? Estávamos nós na idade dos porquês, porque a Europa tinha acabado de dar um grande salto com o fim da Idade Média e a Renascença. Houve um surgimento de praticamente todas as ciências. Houve a Revolução Industrial, a razão emergiu, domando e tomando conta de todos os espaços. Com esse grande advento da razão, já não bastava ao ser humano receber na revelação espiritual dogmas, lições fechadas. É assim porque Deus quis. Já necessitava a criatura humana de razões, de explicações, de porquês. E compatível com esse crescimento, o alto, a luz de Deus, se revelou através de 1019 perguntas e respostas, que aliás nós indicamos para todos os amigos a leitura, a releitura e depois o estudo de O Livro dos Espíritos. Ali tem algumas das perguntas mais importantes que o ser humano já se fez. A primeira pergunta, pergunta número 1, é: que é Deus? Só para você ter uma ideia. Esse raciocínio, em primeiro lugar, nos mostra o quê? Nos mostra o encadeamento lógico da revelação divina, que, como mesmo um projeto pedagógico extremamente adequado ao momento de maturidade da humanidade, Deus foi trazendo as revelações, a revelação do não de Moisés, a revelação do sim de amor de Jesus e a revelação dos porquês da fé raciocinada que foi trazida pelo Espiritismo. Isso, uma primeira conclusão extremamente importante que nos ajuda a tirar outras conclusões. Dessa conclusão decorre uma outra necessidade urgente e até óbvia, mas não assimilada por grande parte das pessoas. Como a Beth já tinha ressaltado antes e como fica aqui mais claro ainda, não há como competir entre Moisés, Jesus, Kardec, ou Sócrates, Platão, Buda, Hermes. Por que não há como competir? Porque o professor da educação infantil não pode ter a sua atuação comparada com o professor do ensino fundamental, com o professor do ensino médio e com o professor do ensino superior. Cada um deles age de acordo com o seu público. Daí decorre a irracionalidade, a bobagem que é o ser humano competir, fazer uma competição, uma guerra entre as revelações. Quantas guerras religiosas, quantas disputas não são feitas entre os adeptos das diferentes religiões, como se o seu profeta, a sua doutrina, a sua interpretação daquela revelação fosse a melhor. E, na verdade, a revelação de cada cultura, de cada religião, atendendo a um certo público, prova o quê? Que está dando a comida adequada para aquela fase de desenvolvimento. Nessa outra comparação, ora se dá o leite materno, ora se complementa mais tarde o leite materno já com alguma comida pastosa, depois com frutas, depois com uma comida mais substanciosa, até que se chegue à alimentação próxima de um adulto. Não é assim que a gente vai alimentando as crianças?
e também o alto para conosco. Também ele vai adequando a nutrição espiritual, mais diretamente dizendo, a revelação do alto, de acordo com o nosso grau de maturidade. Então, competir é uma tremenda bobagem, é uma imaturidade da humanidade. Reconheçamos que se tem público para uma certa religião, é porque aquela religião está atendendo às necessidades daquele público. Então, por que competir? Cada uma dá respostas e nelas cada um recebe as respostas que mais lhe agradam. Se não agradasse, a pessoa mudava de religião. É claro. Não é assim? Então já são conclusões fantásticas. Uma terceira conclusão que eu particularmente tiro, que pode desanimar alguns dos amigos desse curso, é que a maturidade espiritual da humanidade, por essa comparação, equivale à de uma criança de entre 3 e 4 anos de idade, que é a idade dos porquês, já que nós estamos na era da fé raciocinada, e nós temos que convir que a fé raciocinada, a terceira revelação, o Espiritismo, abrange quantos por cento do Brasil? De adeptos declarados, uma porcentagem muito pequena, em torno de 5%. Mas influencia muito mais do que isso, já que a maioria, as pesquisas mostram que quase 60% da população brasileira declara reconhecer a reencarnação. Por exemplo, novelas falam de reencarnação. Então, e novelas de grande audiência. E não são só novelas modernas. Novelas de 30 anos atrás já falavam de reencarnação. E são sempre muito populares. Isso mostra que no Brasil o Espiritismo, a adesão formal ao Espiritismo ainda é francamente minoritária, mas a adesão às ideias trazidas e organizadas por Allan Kardec já é muito maior do que a adesão institucional. Da mesma maneira no mundo, uma pequena, menor ainda quantidade de espíritas representa no mundo. Se no Brasil é 5%, no mundo não deve chegar a 1% são filiados ao Espiritismo. Mas quantos por cento no mundo acreditam na reencarnação, na lei de causa e efeito, nas vidas sucessivas, na comunicabilidade entre mortos e vivos? Quantos por cento? Aprendemos com as religiões de matriz africana que as religiões naturais da África acreditam na comunicação com os mortos, acreditam em todos esses paradigmas, na vida depois da vida, na reencarnação. Aprendemos com os nossos indígenas que todos os indígenas acreditam de alguma forma na reencarnação. Aprendemos com a própria Bíblia, onde Jesus fala que para chegar ao reino dos céus precisamos nascer de novo na matéria e no espírito, onde ele fala que João Batista é o Elias que veio novamente. Nós aprendemos pelo próprio Novo Testamento que no Oriente Médio, grande parte da população já acredita nesses dogmas. O hinduísmo é francamente reencarnacionista. Nós aqui no Brasil tivemos um contato mais popular com a cultura religiosa hindu através de uma novela, Caminho das Índias, que deixava muito clara a doutrina reencarnacionista e a lei do karma, aliás, palavra em sânscrito, que se organiza, que surge no hinduísmo na Índia. Então,
budismo, hinduísmo, diversas outras religiões orientais, todas as religiões primitivas, o xamanismo, todos conhecem isso e parece que é uma doutrina minoritária, mas na verdade não é. O que precisa-se é crescer, como diversos segmentos científicos têm crescido, na pesquisa de casos que sugerem reencarnação, para que finalmente a ciência pare de negar os fatos que estão à sua volta, pesquisem e comprovem a sua verdade. São diversos os cientistas norte-americanos, alguns brasileiros, poucos, que já fazem pesquisas com crianças que falam de outras vidas, que falam quem eles eram. Algumas dão informações que podem ser checadas, que falam que era um avô e dá o nome desse avô. E você pesquisando, você vai confirmar os detalhes que essa criança não poderia saber porque jamais foi falado a ela. Estude a respeito disso. Perceba essas questões, marcas de nascença que são iguais às das pessoas que as crianças dizem ser reencarnação. São muitos os casos que sugerem reencarnação. E aliás, nós sabemos, é impossível acreditar num Deus bom e justo sem compreender a reencarnação e a lei de causa e efeito. Como Deus pode ser bom e justo se dá para algumas crianças doenças graves de nascença, incuráveis, e para outras dá condições de ser superdotados? Por que algumas crianças são abusadas sexualmente em tenra idade, ocasião em que não poderiam ter feito nada que fizesse com que merecessem passar por aquilo? Tudo isso só se explica pela lógica, pela razão, com a realidade que a vida não começa no berço e não acaba no túmulo. Parcelas cada vez maiores da humanidade já compreendem isso, já estudam a reencarnação e não precisam se filiar ao espiritismo para aceitarem, para estudarem a reencarnação. Sem dúvida que a codificação de Kardec dá uma substância muito grande, tira alegorias, tira fantasias que foram associadas em grande parte dos cultos a essas ideias, dá racionalidade para tudo isso. Mas a reencarnação já era explicada por diversas filosofias, doutrinas. O próprio Sócrates, como nós vimos na introdução, fala do seu daimon, que é o seu mestre, o seu guia espiritual. Pesquise, não aceite dogmas, nem religiosos, nem científicos. Pesquise, vá atrás, busque na história, busque na realidade. E você vai entender esse encadeamento e essa complementariedade das revelações, e com isso, você vai, quanto mais você conhecer, mais você vai se abrir para essa realidade linda que é o projeto pedagógico de Deus, adequado sim a cada cultura e a cada grau de maturidade, e que vem nos revelando progressivamente uma série de situações, e que traz pela mediunidade, que não é apenas a psicografia, nem a psicometria, nem a clarividência, nem a clareaudiência, mas é também a intuição, nos traz pela mediunidade um mecanismo que vai permitir uma constante atualização. Por exemplo, não existe na codificação a informação de cidades espirituais, de colônias espirituais que agreguem pessoas na dimensão espiritual. Não existe. Já na obra de Chico Xavier, na série
conhecendo o mundo espiritual. No primeiro livro da série, qual é o nome do primeiro livro? Nosso Lar. E o que quer dizer Nosso Lar? Uma colônia espiritual. A partir dessa revelação trazida por Chico Xavier e por Emmanuel e por André Luiz e um conjunto maravilhoso de autores espirituais, diversas outras fontes foram depois nos trazendo a realidade de postos de atendimento e ligados a esses postos, colônias. Não poucas colônias, não centenas, mas milhares de colônias espirituais afetas ao planeta Terra, por sobre cada país, cada cultura, cada grande cidade, cada uma delas agregando espíritos com características comuns. Aruanda agregando espíritos identificados com a revelação afro-brasileira. Nosso Lar ligada aos portugueses. E assim milhares e milhares de cidades espirituais, cada uma agregando espíritos de acordo com a sua identidade. E assim, muitas outras revelações têm sido trazidas por médiuns russos, espanhóis, portugueses, africanos, asiáticos, de todas as culturas, de todas as nacionalidades. Tantos que Kardec se viu com a possibilidade de usar aquele método que ele explicou, que nós já estudamos na introdução, que é da coerência das diferentes revelações, fazendo com que ele aproveitasse para sua codificação aquelas ideias que fossem coincidentes nas diferentes verdades trazidas pelos médiuns de diferentes culturas. É muito interessante essa expansão de visão que não coloca a saída, a salvação no Espiritismo, mas que coloca o Espiritismo como um item de um grande projeto pedagógico, que mesmo que a humanidade como um todo praticamente desconheça o Espiritismo de Kardec, mas vai conhecer as ideias centrais do Espiritismo de acordo com a cultura de cada povo. O Espiritismo de Kardec veio para as pessoas, para as coletividades, para as culturas que já são muito identificadas com o pensamento racional e científico. É ali que vamos estudar as causas e consequências dos fatos, tirando alegorias, tirando interesses, como por exemplo a doutrina de castas, que fez com que grande parte dos indianos acreditasse que os párias renascerão sempre párias, que são a parte mais pobre, mais excluída da cultura indiana, e os brahmanes, que são a parte mais considerada mais elevada da cultura indiana, vão renascer sempre brahmanes, e uns impedidos de se relacionar com os outros, de casar com os outros e até de ajudar uns aos outros, porque se os párias estão sofrendo, pensam os hindus, é porque Deus quis, e se Deus quis, se é justiça de Deus o sofrimento dos párias, ninguém pode evitar. Esse é o prejuízo de se pensar a lei de causa e efeito, a lei da reencarnação, sem o advento da lei maior que rege todo o universo, trazida por Jesus, que é a lei de amor. Com a lei de amor de Jesus, nós compreendemos a reencarnação, compreendemos a lei de causa e efeito, como convites à compaixão, como convites à solidariedade. Todos os sofredores à nossa volta cumprem esse papel na nossa evolução, um papel sagrado. Então não só é lícito, como é o melhor que nós podemos fazer em situações de carência, de pobreza, de necessidade, ajudar aquele que sofre.
porque tudo e todos à nossa volta fazem parte do projeto pedagógico que tem como objetivo central o amor. Não é bonito a gente conseguir vislumbrar, ainda que de acordo com a nossa capacidade de agora, mas vislumbrar tão excelso, tão amoroso o projeto pedagógico? Eu acho isso lindo e extremamente coerente com aquilo que nós falamos nos encontros anteriores, que o papel essencial da religião é expandir o nosso pensamento, expandir a nossa mente, expandir a nossa capacidade de amar. Eu acho isso, para mim, contempla muito. E para vocês? Vamos ouvir o que os colegas falam, o que os amigos falam, os nossos colegas de curso, o que eles trazem a respeito desses temas que nós instigamos aqui? O Vitor, a Mara, a Roberta estão aqui conosco. Nossas boas-vindas para Marília, Jussara, Lilian, Beth, Julice, Sueli. Sueli, é uma honra ter você aqui. Ela também é professora de uma turma do curso Aprendizes do Evangelho, como nós, né? E é cá entre nós, uma excelente professora. É muito interessante a linha de trabalho dela. Uma honra ter você aqui, Sueli. Luciene, Isildinha, Rita, Estela, Adelaide, Maria Cláudia, Ana Paula, Adileia. Muito legal ter vocês todos aqui. Sérgio, Flávia, Eduardo. Vou repetir alguns nomes porque eu não vou lembrar de todos aqui. Marilza, Zilda, Davi Chinalha, muito legal ter você aqui, Davi. Eduardo, Mônica, já falei. O Davi convidando outras pessoas. Não se esqueçam de compartilhar esse material, essas aulas, convidando para que as pessoas estejam aqui às quintas-feiras, às 19h30. Eduardo Vicente, a palavra não. A palavra, ele estava aqui respondendo qual a palavra mais comum nos mandamentos de Moisés, que coincidentemente, nada é coincidência, é também a palavra que mais se precisa falar lá nos primeiros passos das crianças, que é quando acontece o maior número de acidentes domésticos e que adultos atentos precisam acompanhar as crianças falando o que Moisés falou para nós. Não. Isildinha também acompanhando o nosso raciocínio. Paula Omski. É isso mesmo. Da virtude negativa de Moisés, a virtude positiva de Jesus. Eduardo Vicente fala que ainda existe muita discriminação. E muita discriminação no próprio Espiritismo. O que cá entre nós é uma contradição terrível. A doutrina que nos fala que nós não somos brancos nem negros pode ter preconceito contra os pretos velhos, mas tem lideranças espíritas, grandes palestristas, falam contra os espíritos que se manifestam como pretos velhos. Não é um absurdo isso? Racismo espírita? Justamente essa doutrina que nos fala que quem é negro numa vida pode nascer branco, amarelo, em qualquer outra condição. Como nós podemos ser machistas se nós no Espiritismo sabemos que quem nasce homem numa encarnação pode nascer mulher em outra? Como nós podemos ser xenófobos, que é ter aversão aos estrangeiros, se nós sabemos que numa encarnação nós podemos nascer brasileiros, na outra argentinos, na outra judeus, na outra palestinos? O Espiritismo bem compreendido, as vidas sucessivas bem compreendidas, são o fim dos preconceitos.